Olá, amigos e amigas, muito boa noite, paz para todos nós. Hoje estamos encerrando o capítulo 7 do livro Vida, Desafios e Soluções, para de hoje a 8 começar uma nova etapa, já que nesse capítulo 7, que tem o título Descobrindo o Inconsciente, no capítulo seguinte, que é o capítulo 8, nós vamos ter o autodespertamento inadiável. Então, veja, nesse item de hoje sobre os arquétipos, vamos retomar algumas explicações anteriores para nós podermos nos situar melhor no tema e termos uma melhor compreensão do assunto. Lembrando aquele mapa da psique, com base em Jung, quando ele propõe que nós temos uma área que nós chamamos de consciente. Temos uma outra área que ele chama de inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Quando você analisa o mapa proposto por Freud do consciente, subconsciente e inconsciente, nós poderíamos aqui entender que esse inconsciente pessoal de Jung corresponde àquele inconsciente de Freud. E E o Jung vai usar uma metáfora muito interessante, já que na psicanálise se utiliza aquela metáfora do iceberg, ou seja, aquele iceberg com a ponta na superfície da água e aquela parte imensa, completamente submersa, né? Onde essa parte que está acima da superfície representa o consciente. Logo abaixo da superfície, o subconsciente. E toda a área mais para o fundo do oceano seria o inconsciente. Aí a gente pergunta, né? Tá, mas esse iceberg está no oceano. Qual o significado do oceano? E é interessante porque quando a gente olha dessa forma, e Jung usa a metáfora de que você coloca uma rolha no oceano, essa rolha no oceano corresponde ao nosso consciente. E todo o oceano é o chamado inconsciente coletivo por ele. Muito bem. Então a gente vê a imensidão que é essa área do inconsciente. Ainda dentro dessa perspectiva da psicologia junguiana, a gente poderia pensar assim que toda vez que a gente está no mundo, que a gente reencarna, a gente vai construir um ego a partir das experiências que nós temos neste renascimento. E todo o nosso inconsciente pessoal vai se originar dessas experiências na atual reencarnação, significando dizer que nas reencarnações anteriores, em que tivemos outras personalidades, já que a individualidade não muda, nós tivemos vários inconscientes pessoais, cujo conteúdo, quando a gente desencarna, vai para esse outro inconsciente mais profundo. E toda vez que a gente volta a reencarnar, a gente constrói um novo consciente pessoal, onde vamos guardar as experiências vivenciadas, segundo Jung, desde o nascimento. À luz da doutrina espírita, nós arriscaríamos dizer que ele começa a se formar desde aquele instante da experiência da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, que há a ligação do espírito reencarnante ao novo corpo. Tanto assim que as experiências de regressão a vivências passadas demonstra que muitas vezes a pessoa vive experiências desse período gestacional quando ainda no ventre materno. Então há uma memória aí sendo construída. Muito bem. Aí nós temos então essa área do consciente, né, onde se encontra o nosso ego, que é o centro da nossa consciência, ok? Esse inconsciente pessoal que é o resultado de todas as experiências que vamos tendo desde aquele momento da fecundação, nessa percepção espírita, e temos o inconsciente coletivo de Jung. Joana de Ângeli vai explicar que esse inconsciente coletivo
na verdade, é aquela memória integral que todos nós temos de todas as experiências que já tivemos ao longo do nosso processo evolutivo até este momento atual, o que não anula a possibilidade dos registros no espaço, na nossa psicosfera, ok? Tanto assim que na teosofia se estuda a questão dos registros acásicos, é como que, assim como aqui na nossa geologia, arqueologia, vai se estudar os milênios passados, você tem nesse campo energético que nos envolve a todos os registros de várias ocorrências. Muito bem. Mas aí na percepção da psicologia espírita com Joana de Ângeles, a gente vai entender que essa memória que todos nós trazemos e que Jung coloca como sendo o resultado desse inconsciente coletivo, é, na verdade, o resultado dessas experiências transatas que se encontram gravadas em nossa memória integral. Porque quando a gente reencarna, a gente lembra apenas uma pequena parcela de toda essa memória que nós possuímos das existências anteriores. Tanto é que quando a gente desencarna, né, com exceções de alguns espíritos, e tem condições para isso, nós não vamos lembrar as reencarnações passadas de imediato, né? Só com o tempo, a evolução, nós vamos nos assenhoreando dessa memória, apesar de ela estar lá. É como no computador, né? Você tem todo um conjunto de memória, de dados guardados. Mas quando você clica numa pasta, você traz para sua visão, sua audição, o conteúdo daquela pasta específica. Então, vamos dizer que é assim com relação ao nosso inconsciente e à nossa área consciente na existência atual. Não acessamos todo o conteúdo. Aí vocês poderiam perguntar, mas por que não? Eu entendo assim, não temos estrutura mental, intelectual, emocional, espiritual para lidar com todo esse conteúdo, nem mesmo quando na condição de espírito desencarnado, né? Daí porque essas explicações para a gente entender que quando Jung faz esse mapa psíquico, consciente, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, ele também vai demonstrar a existência de um ego, que é o centro da consciência, e de um self. Que o self, mais uma vez, na percepção da psicologia espírita, corresponde à nossa essência espiritual, ao nosso ser integral, né? Ao nosso espírito. Assim como existe no inconsciente coletivo aquilo que Jung chamou de arquétipos. Assim como no inconsciente pessoal, nós vamos encontrar os complexos. Mas hoje aqui, o nosso objetivo é alguns retalhos sobre os arquétipos, que são muitos, são vários, conforme as experiências que já tivemos ao longo dos séculos, dos milênios, nas nossas encarnações sucessivas. E, e qual a importância disso? Porque muitas vezes nós é, não somos aquilo que achamos que, que somos. Somos muito mais que, do que isso, né? E aqui a gente lembra para vocês uma coisa muito interessante, e quem diz isso, o Gardner, no livro O Mundo de Sofia, que é um livro filosófico atual muito interessante. E ele vai dizer assim que Platão acreditava numa realidade autônoma por trás do mundo dos sentidos, né? É aquela questão do mito da caverna. A essa realidade ele deu o nome de o mundo das ideias. Nele estão as imagens padrão. E quando você define arquétipo, é justamente o quê? Imagens padrão. É aquilo que está na origem. Então, as imagens
primordiais, que são eternas e imutáveis, que encontramos em toda a natureza, segundo Gardner. Então, veja que é uma definição para a gente entender melhor que os arquétipos são essas imagens primordiais, porque a palavra arquétipo vem, né, do grego, que significa principal ou princípio, né, e impressão, marca. Ok? Portanto, todos nós temos essas marcas conosco. Daí porque em vários estudos, tanto na filosofia como na psicologia, o tema é bastante explorado. Para Jung, arquétipo é uma espécie de imagem a priorística incrustada profundamente no inconsciente coletivo da humanidade, refletindo-se, ou seja, projetando-se em diversos aspectos da vida humana, como nos sonhos e até mesmo em algumas narrativas. E ele vai explicar que, no concernente aos conteúdos do inconsciente coletivo, estamos tratando de tipos arcaicos, ou, em outras palavras, primordiais, que vieram primeiro das imagens universais que existiram desde os tempos mais remotos e que se encontram presentes em todos os povos da humanidade. Por isso, Jung vai emprestar esse conceito de inconsciente coletivo, porque ele está dentro da coletividade e à disposição de todos. E para Jung, nós, quando nascemos, nós, de uma certa forma, como que trazemos conosco, como uma herança, vários conteúdos desse inconsciente coletivo, tá? Por isso, Joana vai analisar nesse item do livro, Vida, Desafios e Soluções, essa questão do arquétipo, que são essas marcas, esses modelos primordiais, iniciais, e que, de uma certa forma, eles constituem o arcabouço psicológico do indivíduo, possibilitando a identificação da criatura humana. Existe no ser como uma herança, né, como parte integrante do seu processo de evolução na percepção de Joana de Anjos. Jung, numa entrevista, ou num livro Entrevistas com Jung, ele vai dizer que os arquétipos são padrões herdados de comportamento, ok? Olha bem, padrões herdados de comportamento. Assim como a nossa função biológica fisiológica obedece a um padrão, o arquétipo é uma ordem do nosso funcionamento mental, psicológico. Ok? É muito interessante isso que ele propõe para a nossa reflexão. Assim como ele também ainda vai dizer no livro Psicologia do Inconsciente, que são sedimentos de experiências constantemente revividas pela humanidade. Daí, esse arquétipo é uma espécie de aptidão para reproduzir constantemente as mesmas ideias míticas, se não as mesmas, pelo menos parecidas. Parece, portanto, que aquilo que se impregna no inconsciente é exclusivamente a ideia da fantasia subjetiva provocada pelo processo físico. Logo, é possível supor que os arquétipos sejam as impressões gravadas pelas repetições e reações subjetivas. E aí a gente relembra essa questão à luz da reencarnação e da evolução, né? Onde nós repetimos experiências a cada reencarnação, vamos repetindo determinadas reações e assim vamos evoluindo, progredindo, vamos aprendendo. Então, nós já vivemos muitas e muitas experiências. Por isso, o processo de reencarnação explica essa presença dos arquétipos no ser humano, porque o indivíduo é herdeiro das suas próprias realizações através dos tempos imemoriais, adquirindo em cada etapa reencarnatória valores e conhecimentos, ok, que permanecem armazenados na interioridade do seu ser, né? Lá nos refolhos, como diz Joana, do ser eterno que ele é. É interessante porque no livro Triunfo Pessoal,
ela vai dizer que, sendo escrita no self, ou seja, na nossa essência espiritual, através da longa jornada molecular, guiada pelo psiquismo superior, nela existente, em forma de princípio espiritual, nós chamamos de princípio inteligente inicial, que vai com o processo da repetição, da reencarnações sucessivas, se individualizando. Toda a trajetória a percorrer com infinitas possibilidades de crescimento e de transcendência. Significando que onde quer que nós estejamos hoje, nós trazemos conosco essas potencialidades capazes de serem desenvolvidas em direção ao infinito. E aí, muitas vezes, esses arquétipos surgem nos nossos sonhos, como imagens pré-existentes, liberando-se assim do inconsciente. No entanto, nem todos os símbolos são procedentes dos arquétipos, porque existem aqueles símbolos que podem ter origem na própria energia do indivíduo, no aqui e agora, das suas atuais experiências, fixações, conflitos e assim por diante, né? Então, a gente vai vendo que entender bem esse conceito à luz da doutrina espírita e da doutrina reencarnacionista nos ajuda a assimilar melhor o que nós somos hoje, ou como nós estamos, como nos apresentamos e de onde vêm, normalmente, determinados comportamentos, determinada forma de ser, de pensar, de agir e assim por diante. Então, significa ainda que, por exemplo, quando a gente diz assim, poxa, eu sonhei com um demônio, não quer dizer que você esteve diante de realmente um demônio. E outra porque, na concepção espírita, demônio não representa um ser criado exclusivamente para fazer o mal, operar no mal eternamente. Mas como isso está incrustado em nossa memória ancestral, aí você tem um sonho com um ser horrível de chifre, capa, um tridente na mão, cheiro de enxofre, olhos vermelhos, cuspindo fogo. Poxa, sonhei com um demônio. Não quer dizer que você tenha estado diante propriamente de um ser mitológico como esse, mas como ele é a representação do mal, né? Aí você interpreta que o sonho com o demônio representa uma associação ligada a essa representação do mal. Assim como eu sonhei com um anjo, né, luminoso, com as suas asas abertas, também para nós espíritas não existe essa imagem do anjo dentro dessa concepção, né? Apesar de admitirmos a existência de espíritos nobres, superiores, muito evoluídos, e que são representados por esses anjos, serafins, arcanjos e assim por diante. E às vezes nós precisamos dessa imagem, né? E aí eu sonhei com um anjo. Não quer dizer que você tenha estado de fato com um ser dessa natureza, mas proveniente do seu inconsciente mais profundo, essa imagem, que aí você vai buscar interpretar o que significa no seu momento existencial dentro do contexto da sua vida no presente momento. Assim como existem muitos outros arquétipos, além do demônio, do anjo, você tem o arquétipo do herói, o arquétipo da mãe, do pai, da criança, você tem o arquétipo do velho sábio, a velha sábia. Aí você sonha com a sua avó, sua bisavó, ou então com uma senhora muito idosa. Pode representar o sonho com esse arquétipo da velha sábia. Ou então, aquele homem que parece um mago, né? Que também é um arquétipo. Então, você tem tantos arquétipos conforme as experiências de vida que já se teve e que se tem, e que se encontra nos arquivos gerais da humanidade. Por isso, é, esse arquétipo, símbolo do mal ou do bem, né? Da luz ou da sombra, né? Da ignorância ou da inteligência, né? Aí alguns dizem, ó, você tem o arquétipo do elefante, que representa justamente o quê? Um animal muito pesado, não muito inteligente, e assim por diante, né? A, 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 porque isso está no inconsciente de
todos os povos desde a sua origem e permanece conosco há milênios e milênios atrás. Daí porque os mitos, através da história, né, representando justamente essas construções. E é tão interessante que me chama a atenção, apesar de não ter assim uma estatística oficial, mas como faz sucesso esses filmes, né, de grandes heróis, de grandes personagens, né? Como você tem os mitos mais modernos, né? Os mestres do universo, aquele ser que vem para ajudar, para salvar. E é interessante essa composição em nossas vidas, porque a gente parte de um princípio inicial da existência dos opostos. E aí você vê a luz e a sombra, o bem, o mal, o anjo e o demônio, e por aí vai. O homem, a mulher, a terra e a lua, enfim, a, 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 a terra e o sol, e assim por diante. Então a coisa funciona na base, vamos dizer assim, da existência dos opostos. É tipo assim, se não fosse esses opostos, nós não teríamos uma ideia do que é luz e do que é noite, né? O valor de uma e o valor da outra. Então precisamos desse elemento comparativo para a gente realizar a nossa devida aprendizagem. Tem um autor que ele coloca que um arquétipo ele pode ser ativado pelo indivíduo quando este se vê em uma situação, ou até mesmo próximo de uma pessoa que apresente uma certa semelhança com ele. Então, a mãe ou a pessoa que estiver cuidando de uma criança pequena ou amamentando, né, tem uma conduta própria do arquétipo da grande mãe. E essa configuração da maternidade representa a maneira típica como as experiências da maternidade formam. A maternidade forma acumuladas na psique desde os tempos imemoriais. Então, essa representação universal reveste de peculiaridades próprias da cultura, tempo e lugar em que o arquétipo se manifesta. Aí, Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, vai dizer assim: toda a contextura celular renova-se incessantemente e as experiências, como as vivências, contribuem para a mudança de padrões comportamentais. Vejam bem, as experiências, como as vivências, contribuem para a mudança de padrões comportamentais. Em inevitável processo de aprimoramento do ser, à medida que o self se liberta das contenções impostas pelos arquétipos defluentes das reencarnações passadas. Porque a finalidade básica da reencarnação, segundo os espíritos responderam a Kardec, é o progresso da humanidade, é a evolução. Então, nós estamos aqui para evoluir. Como nós evoluímos? Muitas vezes repetimos experiências do nosso passado e, diante do contexto atual da nossa vida, nós vamos alterando essa forma de ver o mundo, de nos comportarmos dentro do mundo, de sentir as coisas e assim por diante. Senão, ficamos presos nesses arquétipos. Daí porque a cada reencarnação nós estamos operando verdadeiras mudanças e verdadeiros processos libertatórios desses condicionamentos anteriores que estão impressos em nosso ser. Ainda nesse livro, O Ser Consciente, ela ainda vai dizer que somos herdeiros dos arquétipos, né, de nossos antepassados, e o indivíduo mantém, por um certo atavismo religioso, cultural, a consciência de culpa, especialmente nós ocidentais, que somos vitimados pelas heranças judaico-cristãs, no que diz respeito à desobediência de Eva no paraíso, ao fratricídio cometido por Caim com Abel, e assim por diante. Então, veja que ainda hoje há pessoas presas a esse conteúdo, guardando uma consciência de culpa pelo chamado pecado original, ou por aqueles pecados cometidos por seres que nós nunca tivemos a oportunidade de conhecer. Então, isso gera muita culpa, né? E aí, no Homem Integral, o livro O Homem Integral, que é o segundo livro da série psicológica, as heranças atávicas que se convertem em arquétipos,
no inconsciente individual e coletivo, dizem respeito às realidades do espírito, em si mesmo responsável pelos resíduos psíquicos que se transformam nos conteúdos preponderantes para a formação da nossa consciência. Então, nós hoje somos herdeiros de nós mesmos, porque trazemos conosco essas marcas iniciais que nós aqui estamos denominando de arquétipos. Mesmo que nós não tenhamos a mínima consciência disso, mesmo que nós digamos assim, mas eu não aceito isso, não importa. Esse conteúdo inconsciente continua e continuará influenciando, ok, a nossa vida presente. Então, os mitos normalmente se referem às realidades arquetípicas, às situações que todo ser humano se depara ao longo de sua vida, decorrente de sua condição humana. Então, são situações padrões, né? Como um nascimento, casamento, o envelhecimento, a morte. E aí os mitos explicam, auxiliam e promovem as transformações psíquicas que se passam, tanto no nível individual como também no nível coletivo, dentro de uma determinada cultura. Então, em cada mito do passado, a gente pode concluir, surge o homem em luta contra forças, digamos assim, soberanas que o punem, que o esmagam, que o dominam ou que o libertam, né? Daí porque é muito interessante esse estudo dos mitos, tá? É, é por isso que, inclusive, Jesus, como um psicoterapeuta excepcional, né, ele utilizou-se dos símbolos nobres arquétipos da época a fim de imortalizar as suas propostas de saúde, de bem-estar, de felicidade e de liberdade, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, na parábola do filho pródigo, os arquétipos do bem e do mal, da sombra densa e suave, do ego e do self. Está tudo lá dentro da parábola quando você estuda os personagens envolvidos. O pai do filho pródigo, o próprio filho pródigo, o irmão do filho pródigo, tá? Os demais participantes, personagens participantes da parábola, tudo isso, todo esse conteúdo está lá presente. O arquétipo do bem e do mal, da sombra densa e suave, do ego e do self, né? Da culpa, da, do auto-perdão, do perdão e assim por diante. Então, representando, portanto, que é essa viagem para longe que o filho mais moço faz, é uma busca arquetípica que todos nós trazemos, do arquétipo do herói que sai numa viagem longa a fim de conquistar o desconhecido, na busca do, do infinito, né? E, e assim por diante. Daí porque é um estudo, repito, bastante interessante, esse dos mitos de todos os tempos, em várias culturas, porque é uma forma de entender a nós mesmos. E eu quero finalizar nosso encontro de hoje lembrando, né, uma passagem de Fernando Pessoa, quando ele diz assim, Eros e Psique. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante, que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, porque a princesa vem. Dessa forma, a princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre seu destino. Ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo, pelo processo divino que faz existir a estrada.
E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora. E falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Fernando Pessoa. Até de hoje a hoje.